Olá galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo do canal e neste de hoje aqui vai ser referente àquele outro vídeo que eu tinha feito a respeito dessa luminária de LED, ou seja, esse plafond, que na qual acontece o seguinte problema. Quando a gente desliga ela à noite, ela fica acesa bem fraquinha, mesmo desligando o disjuntor não, o interruptor. Então eu tinha mostrado como solucionar o problema. Eu vou mostrar aqui novamente as fotos que eu tinha postado de como que ela fica. Vocês podem ver aí a seguir. E nesse vídeo que eu fiz anteriormente, eu vou deixar até aqui no card, no topo do vídeo, para que vocês possam assistir. Eu tinha mostrado como solucionar o problema caso a sua situação fosse uma fase e um neutro, ou seja, em 110 volts. Então recebi muitos questionamentos, muitas perguntas, como é que faria para resolver esse problema se fosse uma situação de 220 volts, ou seja, fase mais fase. Então neste vídeo aqui de hoje eu vou mostrar como é que se soluciona esse problema, beleza? Então o que acontecia? No outro vídeo, no outro que eu tinha falado a respeito de 110 volts, ele tinha um fase e um neutro. Então o problema acontecia justamente quando a gente colocava o interruptor no neutro e deixava o fase direto para a luminária. Só que na situação de 220 volts, você cortava um fase e o outro fase continua indo direto para o plafond, então não resolvia o problema. Então, neste caso aqui, para resolver o problema, nós temos que cortar os dois fases. Ou seja, temos que interromper os dois fases. E para isso, nós precisamos de um interruptor bipolar. Mostrando aqui mais de perto, para vocês entenderem o que é um interruptor bipolar, eu vou mostrar aqui um interruptor simples, no caso que seria este. O interruptor simples ele só tem dois terminais. No caso, vai ter entrada e uma saída, na qual ele vai fazer o corte. No interruptor bipolar, ele vai ter 4 terminais, 2 de entrada e 2 de saída. E para que vocês não se confundam na ligação para não fechar curto, vocês têm que fazer o seguinte teste. Para que vocês possam identificar aqui os terminais para fazer a ligação, eu vou utilizar aqui um multímetro, mas eu vou mostrar depois aqui um método mais fácil de saber quais terminais tem que ligar os fios. Eu estou aqui com o multímetro, está na posição aqui de continuidade. Eu vou colocar nos terminais, ó, entre eles, não vai dar nenhuma condução entre nenhum deles. Agora eu vou ligar o interruptor. Repare que neste caso aqui deu, no de cá já não deu, ó. E entre esses dois também dá. Então vai ser esse para esse e esse para esse. Então o que vai acontecer? Nós vamos pegar uma das fases entrar aqui e sair aqui, e a outra fase entrar aqui e sair aqui. Não coloque uma fase aqui para sair cá e a outra aqui para sair cá, porque senão vocês vão fechar curto na sua instalação. Então vou mostrar agora um método mais simples para você identificar. Com a posição aqui do interruptor, vocês podem ver que nessa posição aqui, ó, na vertical, então aqui, ó, ele vai sempre fazer a ligação na vertical também. Se seu interruptor estiver na horizontal, estiver assim, a ligação também vai ser aqui na horizontal. Beleza? E para resolver o problema, para que vocês possam entender também melhor, aqui está a fase 2 e a fase 1. Se nós ligarmos direto aqui na luminária de LED, fase 1 e fase 2, ele vai ligar diretamente à luminária. Então, para poder desligarmos ela, precisamos instalar um interruptor para cortar a corrente de um dos fios. Neste caso, como essa luminária está trabalhando em 220 volts, ou seja, duas fases, aí nós precisamos de um interruptor bipolar, é como se fosse dois interruptores em um, que vai ser um interruptor vai desligar uma fase e o outro interruptor vai desligar a segunda fase. Então vou ter que pegar esse aqui, ó, eu vou ter que cortar a primeira fase, vou ligar aqui o fio de um interruptor numa fase, que é a entrada, e aqui a saída, ou seja, a energia vai vir para o interruptor
onde vai ter o corte ou a ligação e vai para o plafond. E a mesma coisa nós vamos ter que fazer com a outra fase. Vamos cortar ela e fazer a emenda dos fios, ou seja, vai vir a fase 2, vai vir para o interruptor, onde vai ser feito o corte ou a ligação e vai ter a saída para o plafond. Então, quando desligarmos aqui o interruptor bipolar, ele vai cortar as duas fases, então não vai ter nenhuma energia circulando aqui no plafond e, consequentemente, ele não vai ter aquele problema de estar acendendo bem fraquinho durante a noite. Agora tem um detalhe. Essas luminárias de plafond, elas são bivolts. Então, qual a desvantagem disso aqui? É que o interruptor desse bipolar, ele custa basicamente quase 3 vezes mais caro do que o interruptor mais simples. E no caso, em vez de você descer somente 2 fios de lá da caixa do teto, que seria aqui, vocês vão ter que descer 4 fios, 4 cabos desses, para poder fazer esse corte da ligação. Então, no final das contas, aqui isso vai gerar o quê? Um custo maior na sua instalação. Ou seja, se você tem uma tomada só para resolver, ou duas, beleza. Mas se você tem várias tomadas, vários interruptores, podemos dizer assim, várias lâmpadas para fazer esse processo, você vai gastar bem mais, certamente aí o dobro do material para poder resolver este problema. Então é por isso que eu sempre falo, esse plafond ele é bivolt, ele não tem necessidade de funcionar somente em 220. Se você tem um neutro, você pode simplesmente resolver tirando uma fase e colocando um neutro para o seu plafond. A intensidade da iluminação, custo de energia, gasto não vai mudar em nada. Mas nesse caso aqui, como eu estou relatando muito na resposta dos meus vídeos, o custo vai ser bem maior para resolver o problema do que simplesmente vocês pegarem e mudarem para 110 volts utilizando o neutro. Beleza? Qualquer dúvida aí, sugestões, se vocês tiverem aí, deixem nos comentários. Beleza, pessoal? Valeu, abraços.